Então, vamos meditar aqui, vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 13. Eu quero falar um pouco sobre a esperança. Inclusive, foi na meditação aqui, foi falado, né, que o Senhor é a nossa esperança. Eu já peguei a deixa aí, o gancho. Muito bem, eu vou ler aqui 1 Coríntios capítulo 13, vou falar a partir do versículo 10 até o 13. Diz assim: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Muito bem, então aqui nós temos essa escadinha, né? O apóstolo Paulo vem falando sobre crescimento. Ele fala que ele, quando era menino, ele agia como menino, pensava, falava, e consequentemente agia como um menino, espiritualmente falando. Mas quando chega a ser homem, deixa as coisas de menino. E ele vem falando sobre o amor, e no final ele dá essa sequência aí: a fé, a esperança e o amor. Então, ele diz que o maior é o amor. Se aqui tiver na ordem, eu não vou dizer quem é a ordem desculpe, irmão, ordem de importância, mas a ordem em que aquilo vai surgir no nosso coração. Surge a fé. Por meio da fé nós temos entrada à graça de Deus, né? Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 2, nós entramos nesta graça, nós temos acesso à graça de Deus, e nós desenvolvemos a esperança e vamos atingir a maturidade, que é o amor. Então o amor, ele é a verdadeira natureza de Deus. 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8, lá diz que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você quiser falar mais um pouco sobre isso, compre lá o livro, né? Mas tem também, né? Tem no nosso canal alguns estudos sobre isso aí também. Mas eu creio que a maioria aqui já entende bem sobre fé. E desde que eu me encontrei com o Flávio naquele dia lá na Rua Mossoró, que veio ao meu coração, ele disse: vamos lá e tal, levar uma palavra. Pouco tempo depois já veio ao meu coração falar sobre a esperança. Irmãos, o que eu vou falar é um resumo no canal do Ministério Águios. Se você achar interessante, lá eu fiz um estudo sobre a esperança com 7 aulas, cada um com 40 minutos. Então, um tema que dá para a gente expandir um pouco. Então, a fé, a esperança e o amor. O que é a esperança? Irmãos, esperança, ela é no grego elpis. Então a palavra fé é uma tradução da palavra grega pistis. E crer, ou seja, ter fé em grego é pisteuo, ou pistevo, se você for pronunciar no grego moderno. A palavra esperança é a palavra grega elpis. E o verbo ter esperança é elpizo. O amor é agape e o verbo é agapao, que quer dizer ter amor. Então, essas 3 palavras, né, essas 3, vamos chamar de virtudes, elas devem gerar em nós atitudes. São 3 virtudes que Deus nos comunica pela sua palavra. A palavra de Deus é o que gera em nós fé. A palavra de Deus, ela gera em nós esperança, e a palavra de Deus, ela gera em nós amor. Por isso que eu citei, vocês já têm sabido decorado: aquele que ama é nascido de Deus. Não é possível aceitar Jesus para nascer de novo, para poder amar com o amor de Deus. Mas você observa que não apenas adianta apenas nascer de novo, você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer quem você é em espírito, não é? Eu acredito que, eu não sei, às vezes você, quando vai para uma igreja que é muito bem instruída, você fica um pouco com dificuldade, né?
Flávio eu conheço há muito tempo, a gente fez o mesmo seminário, né, o mesmo Instituto Bíblico, na mesma turma, né, em 2001, 2002, o Rema, não foi? Muito bem, então, irmãos, fé, esperança e amor. Nós iniciamos com fé, desenvolvemos a esperança e vamos desenvolvendo e crescendo em amor, que é a verdadeira natureza de Deus. Muito bem, o que quer dizer esperança? Vamos focar na esperança. Esperança, elpis, quer dizer no grego expectativa. Então, quando você fica expectando, você começa a ter uma expectativa de que alguma coisa vai acontecer, isso é esperança. Então, a palavra de Deus, ela vai gerar em nós uma expectativa. No mundo, a esperança natural, vamos dizer assim, no mundo se diz que a esperança é a última que morre, né? Temos esse dito aí, mas a esperança bíblica, a esperança que Deus põe em nosso coração, ela jamais morre. E nós vamos entender por quê. Então vamos lá para Hebreus capítulo 11, versículo 1, que é o versículo que fala sobre a fé. Aqui tá bom. Não precisa não. Porque senão vai bagunçar aqui o meu apoio. Obrigado, Flávio. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o que? O firme fundamento. Sei que você sabe decorado, né? Tem a obrigação de saber porque é a igreja caminho da fé. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Só essa parte. Eu vou falar só essa parte, a metade do versículo hoje. Depois em outra oportunidade eu falo do resto, né? A fé é o firme fundamento, do grego hipóstasis. A fé, ela dá base para as coisas que você espera. A palavra aqui, o verbo esperar, a palavra fé é pistes, que eu falei. O verbo aqui esperar é o verbo elpizo, que significa ter esperança. Então a fé, ela é o firme fundamento, ela é a base da sua esperança, que é a expectativa bíblica. Então, na medida em que você cresce em fé, você também precisa crescer em esperança bíblica, né? Eu tenho que fazer sempre geralmente quando eu prego, essa distinção, porque no mundo você fala fé, as pessoas entendem uma coisa, a Bíblia quer dizer outra. No mundo você fala esperança, as pessoas entendem uma coisa, a Bíblia quer dizer outra. Então existem dois tipos de esperança: a esperança natural e a esperança que é colocada pela palavra de Deus. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 4 diz que Abraão, contra a esperança, creu em esperança. Abraão em esperança creu contra a esperança. Então Abraão estava numa esperança e ele acreditou contra outra esperança. São duas esperanças diferentes. Abraão estava em esperança, na expectativa daquilo que Deus havia falado com ele. E ele acreditou contra uma esperança negativa que dizia que ele não teria condições de ser pai, né? Então ele acreditou contra a esperança. Então a esperança, ela é fundamentada na fé. A fé, Romanos 10, 17, vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus coloca fé no seu coração. Você acredita naquilo, e na medida em que esta palavra vai se enraizando dentro do seu coração, crescendo dentro do seu coração, vai gerar uma expectativa. Esta expectativa é a esperança bíblica, que é colocada pela palavra de Deus. A esperança bíblica, irmãos, nós vamos ver uma boa definição dela aqui em Hebreus mesmo, no capítulo 6, lá para o final do capítulo. Vamos ler aqui, eu vou ler do versículo 18 até o versículo 20. Aqui está, Deus falou com Abraão e Deus jurou por si mesmo. Então o escritor aos Hebreus está ensinando por que Deus jurou, que era para dar uma dupla garantia. Então ele diz aqui: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta.
No versículo 19 ele diz: a qual temos como âncora. Eu queria que você repetisse essa palavra, âncora. A esperança, ela é a âncora da alma, segura e firme, que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então a esperança bíblica, a esperança que vem da palavra de Deus, ela funciona como uma âncora, né? Eu não sei vocês, mas quando eu estava preparando esse estudo, há algum tempo atrás, eu não sabia como é que funcionava uma âncora. Então eu fui estudar, né? Li vários artigos, fui ver vídeo para saber por que a Bíblia dizia que a esperança era uma âncora. E aí eu queria passar o vídeo da âncora. É bem rapidinho, irmãos, e está no estudo que está lá no nosso canal, esse que eu falei para vocês. É bem curtinho, só cortei um pedaço para vocês entenderem como é que funciona uma âncora, para depois eu tomar daí. Pronto, bonito, não é esse, pastor? Só dá o play aí. A âncora, pelo menos as âncoras mais modernas, elas descem e quando o barco começa a se afastar do ponto onde ele foi deixado, a âncora vai arrastando e ela tem algo como uma enxada, né? Eu esqueci o nome, mas aqueles que você cava, né? E ela, enfim, essa parte mais pontiaguda, assim, ela vai penetrando na terra do fundo do mar, areia ou lama, geralmente, né? Que tem no fundo das águas. E aí o barco vai sendo puxado pela correnteza, mas a âncora ela vai se enterrando na terra, uma parte dela vai se enterrando na terra, até o ponto que o barco é travado. Eu ouvi um senhor, um cara que entende aí dessa parte aí, da revista Náutica, e ele estava explicando que mesmo que você ligue o motor do barco a todo vapor, quando a âncora está fixada mesmo na areia, né, do fundo do mar, mesmo enfim, como eu falei, né, o motor a pleno vapor, ele não consegue tirar o barco do lugar, porque realmente a âncora consegue prender o barco, fixar em algo sólido, que é a areia ou a lama que fica lá dentro. Pronto. É só uma explicação que eu dei, está nesse estudo lá, são 7 ministrações. Então, por que a Bíblia chama a esperança de âncora? É isso que a gente vai meditar um pouco sobre isso aí com vocês. A âncora, como vocês viram, ela atravessa algo líquido, né? O barco está sobre algo que não é muito estável, que é a água, o navio, seja lá, o rio, e ele fica à mercê das forças da natureza, né? Se der uma correnteza ou um vento, vai arrastar o barco e ele sai à deriva. Então pode acontecer 2 coisas: se o barco ficar à deriva e se perder em alto mar sem controle, ou ele pode ser arremessado contra pedras ou rochas, como aconteceu no navio de Paulo lá, né? Está lá em Atos, e se quebrar. Então, na nossa vida, nós necessitamos de algo que nos prenda, vamos dizer assim, como ele diz aqui, essa âncora, ela penetra até o interior do véu. O véu, se você ver no último versículo, foi onde Jesus entrou. Onde é que Jesus entrou? Jesus entrou nos céus. Ele chegou diante de Deus, no Santo dos Santos, o real, né, o céu, para comprar ali para nós, para se tornar nosso sumo sacerdote. Então a âncora, ela penetra a esperança, esta esperança que é depositada pela palavra de Deus, ela funciona como uma âncora. E aí como é que funciona na vida prática? Na vida prática, e aí é algo interessante que muitas pessoas não entendem, você olha as coisas deste mundo material aqui, um exemplo aqui, essa parede, esse pilar, e nós, todos nós aprendemos
a confiar no que nós vemos, a considerar essas coisas aqui como mais sólidas, mais permanentes do que as coisas espirituais. Mas o que é que acontece? Jesus, por exemplo, ele disse que as coisas espirituais, elas são mais sólidas, mais firmes, não sólido nesse sentido, mas elas são mais firmes, estáveis e constantes do que as coisas naturais. Então, quando nós nos convertemos a Jesus, nós vamos ter que reaprender a viver com base em algo que nós não estamos vendo. Vocês estão reconhecendo que é muito parecido com os conceitos de fé, porque 50% da fé é esperança, é expectativa. Se você tem fé verdadeira na palavra, você naturalmente vai expectar ou vai esperar que a palavra se cumpra. É natural, a fé e a esperança, elas estão ligadas. Então nós aprendemos no mundo a depender exclusivamente das coisas naturais. Então se você ouve, por exemplo, a notícia, como eu ouvi hoje mesmo, eu dei uma carona a um amigo lá, um vizinho, quando vinha para cá, ia pegar o Rodolfo, do Sax, e aí ele veio falando que a situação do Brasil estava muito instável, e veio falando, e falou várias coisas, e está doido, já está se preparando para ir embora, ele buscando o quê? Buscando segurança e estabilidade. Então ele vai atrás, está pensando em ir para o Canadá, ele é professor de jiu-jitsu, e estava tentando ir para Dubai, parece que não deu certo, aí está pensando em ir para o Canadá, buscando estabilidade, Ele não é cristão, pelo menos até onde eu sei, não é. Então, gente, nós temos à nossa disposição coisas incríveis, promessas incríveis que Deus nos deu. Mas para muitos de nós estamos numa fase que o que nós vemos, muitos, mas o que nós vemos aqui, que podemos tocar ou pegar, é mais real do que essas palavras aqui. Isso mostra que nós não estamos andando em esperança. Então nós precisamos andar de uma forma tal que a palavra de Deus seja mais real do que o que você está vendo no mundo físico. Quando a palavra de Deus, ela se tornar para você mais real do que o mundo físico, então você vai esperar, vai ter a expectativa de que o que Deus falou vai acontecer. Então vai se tornar real. Na medida em que se torna real, que na verdade o reino de Deus ele é real, ele é mais permanente, ele é mais seguro. O mundo espiritual ele é muito maior, mais poderoso, mais constante, mais seguro do que o mundo físico. Mas isso tem que se tornar realidade dentro de nosso coração, dentro da nossa alma, nossa psique. Quando esta realidade, quando esta palavra se tornar real assim, que você se mova por ela, aí esta atitude, isso vai nos tornar ligados, a gente vai estar ancorado em algo que é mais seguro e estável do que as coisas físicas. Por exemplo, do que a economia brasileira. Se você é cidadão do reino de Deus, você foi dado o direito de ser feito filho de Deus. Se a palavra de Deus diz promessas, por exemplo, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Filipenses 4, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória todas as minhas necessidades. Então, estas realidades, elas não são naturais. Não vai vir do governo esta provisão que Deus está falando aqui na palavra. Todas estas promessas, elas vêm de um reino que existia antes de todos os reinos. Todas estas promessas, toda esta provisão, elas vêm do reino de Deus. Eu não estou falando daquela igreja lá não, viu?
Não, é porque a Oriana sempre posta sobre o reino, aí perguntaram, você é do reino de Deus, você não gosta daquele povo lá. Mas não é aquela denominação não, é outro reino aqui, né? O reino de Deus, ele é um lugar, irmãos, real. Ele está aqui agora. Mas eu não estou sentindo. O mundo espiritual não pode ser sentido com os nossos sentidos físicos. A visão, a audição, o olfato, paladar e tato são do seu corpo. O mundo espiritual, ele existe e ele não pode ser discernido pelo seu corpo. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que é a palavra de Deus que faz a separação entre espírito e alma, né? A palavra de Deus é que nos dá o discernimento da realidade do reino de Deus, do mundo espiritual. E nós precisamos andar de acordo com a palavra, mas essa palavra precisa se tornar real dentro do nosso coração. Então, com isso, quando esta convicção se enraiza dentro de nós, e nós começamos a ter a expectativa vinda da palavra de Deus, isso funciona como uma âncora para a nossa alma. E é muito interessante isso. Não é uma âncora para o seu espírito, mas é uma âncora para a sua alma. E o que é espírito, o que é alma e o que é corpo? Eu não sei se Fábio deu alguns estudos sobre isso, mas o espírito, irmãos, é uma realidade separada do corpo. É uma realidade separada, o mundo espiritual. Quando você nasceu de novo, lá em 2 Coríntios 5,17, diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Quando eu me converti a Cristo, eu era magro. Depois que eu me converti, eu fiquei assim. Estou brincando. Era só para ver se você estava prestando atenção. Quando eu me converti, eu permaneci magro. O corpo não mudou nada. E eu saí da igreja sentindo algo diferente, mas não sabia o que era aquilo. Fui lá na missão evangélica, ali do Alecrim. E eu fiquei, alguma coisa mudou, mas eu não entendo. Eu não tinha entendimento do que era aquilo. Eu sabia, eu comecei a agir de forma diferente, mas eu não entendia aquilo ali. Eu não entendia o porquê, o que é que tinha acontecido, não entendia nada. Eu pensava, eu até disse a Oriana, eu disse, eu acho que eu precisava de uma religião. Agora eu estou frequentando uma igreja, deve ser isso, faltava uma religião na minha vida. Eu achava que aquilo era uma religião, mas não era. O que aconteceu foi que eu nasci de novo. João capítulo 3, Jesus diz aqui, Jesus falou para Nicodemos, né? Importa que você nasça de novo. Aí Nicodemos perguntou, como é que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe? Né? Ele disse, não, aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do espírito é espírito. Então, carne é uma realidade, espírito é outra realidade. Mas quando nós vimos do mundo, essas coisas elas não estão claras na nossa mente. Nós não entendemos corretamente. Então, vai entrar o papel da palavra de Deus, a instrução do Senhor, vai começar a transformar a nossa maneira de entender as coisas. Então, nós vamos começar a compreender as coisas, e esse entendimento vai transformar a nossa vida, a nossa forma de enxergar a vida. Certo? Então, na medida que a gente vai recebendo esse entendimento, havendo essa transformação no nosso entendimento, nós vamos nos tornando cada vez mais ancorados nos céus, né? A esperança funciona como essa âncora. Então a nossa alma é na alma que estão as emoções, é na alma que estão os sentimentos, é na alma que está o nosso intelecto, né? A palavra alma no original grego é psique, da onde nós tiramos a palavra psicologia, né? Psiquiatria. Então é na alma que estão os nossos sentimentos e entendimento e nossos pensamentos. Quando a gente se converte a Cristo, nosso entendimento, nossos sentimentos, todas as nossas ideias, nossas filosofias, nossos achismos, tudo aquilo estava baseado no mundo. Não é mesmo que você tenha nascido no Evangelho, nascido na igreja, mas recebe a influência dos amigos, né, do ambiente, enfim, da TV, dos filmes e tudo. Então nosso entendimento ele foi todo formado de acordo com o mundo. E agora, quando você vem para o Senhor Jesus, quando você se converte a Cristo,
tudo isso precisa ser transformado, seu entendimento precisa ser transformado, e aí as suas emoções, primeiramente seu entendimento é mudado, e aí as suas emoções começam também a se encaixar com as coisas de Deus, com a realidade do mundo espiritual. Então, por exemplo, eu vou contar um testemunho meu mesmo, né? Quando em 2010, começaram a surgir vários sintomas em mim, né, de doença. E eu ia para vários médicos, nenhum médico conseguia diagnosticar corretamente sintomas, e eu estava numa situação bem difícil. Fui várias vezes para a urgência, e começou a minha perna a inchar, e eu comecei a não conseguir mais andar, eu sentia dores em várias partes do corpo, né, e fui diagnosticado pelo médico com uma espondiloartropatia, até o nome assusta, né? Mas eu como já era cristão, né, estava convicto de que a palavra de Deus era verdade, eu já tinha experimentado curas, né, eu tinha crido para curas e tinha recebido cura, então a palavra de Deus estava mais firmada. Então, quando o médico ele falou, né, que tinha aquela doença e foi dando o diagnóstico, aquilo ali, eu comecei a ter uma expectativa de que eu seria curado, que eu já era curado em espírito, que eu já era curado pela palavra e que aconteceria a cura. Eu comecei a ter expectativa de que eu receberia cura, e fui declarando, fui crendo, etc. Então chegou um ponto que eu cheguei lá na igreja, né, congregava na comunidade do Corpo de Cristo lá com Dan Cleito, Mariano na época, e todo mundo era orando por mim, e eu estava todo aleijado, irmãos, estava sentindo dor, o joelho inchado, e eu cheguei lá e disse: olha, não ore mais, só dê a graça, porque eu já estou curado. E eu comecei a ter essa expectativa, e comecei a rejeitar, e as coisas piorando, e foi adoecendo, e até que a cura foi melhorando, primeiramente através de médico, né, também, um médico cristão também, começou a me medicar, e foi quando o Senhor falou conosco, questão de pastoreio, né, que era, a gente não queria, na verdade, ser pastor, e estava igual a Jonas, né, Deus mandou a gente ir para um canto, a gente fugia, eu e Oriano, mas aí a gente aceitou e tudo, e aquela doença que para a medicina não tem cura, gradativamente foi desaparecendo sintomas, e eu recebi cura. Em outro caso, o médico chegou para mim e disse que eu teria que depender de um remédio lá para estômago. Foi nesse mesmo ano, né? E o médico chegou para mim e disse: não, isso aí não tem cura não. Então o médico chegou e disse: isso não tem cura. E no meu coração eu disse: claro que tem cura, né? E criei para a cura também. Então foram várias experiências que eu tive nesse sentido, de uma pessoa, um especialista, alguém que estudou, ele estava falando dentro do conhecimento dele, conhecimento da coisa física, né, do natural, e chegar e dar um diagnóstico para você, no meu caso, né, e eu não receber aquilo ali e ter a expectativa de que aquilo que Deus falou na palavra dele era mais real do que o que o médico estava dizendo. Então o que é que aconteceu com a minha alma? Então essa esperança que eu tive, a fé que baseou a minha expectativa, baseou a esperança, ela me fez guardar, né? Guardou o meu coração, guardou a minha mente, e eu continuei firme, continuei procurando descansar no Senhor, mesmo tendo um diagnóstico contrário. O caso de Abraão, né? Abraão, contra a esperança natural, ele creu em esperança da palavra de Deus. Quando Deus falou com Abraão que ele seria feito pai de uma grande nação, Abraão tinha 75 anos, e Deus confirmou essa promessa depois. E Sara, né, era estéril, não podia ter filho, ou seja, ele tinha tudo contrário no natural para que aquela palavra não se cumprisse. Mas a Bíblia diz, né, em Gênesis capítulo 15, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então Abraão acreditou em algo que Deus falou, mesmo quando era contrário à realidade que ele estava sentindo, vendo no seu próprio corpo. E o que é que aconteceu com Abraão? Nós sabemos da história, né? Abraão acreditou na palavra,
ficou na expectativa, tendo esperança, e aconteceu exatamente aquilo que Deus havia falado. Amém? Então a esperança colocada pela palavra de Deus, ela vai servir de âncora da alma. Seus pensamentos, seus sentimentos vão estar vinculados ao que Deus falou. Então quando vier, vocês viram o barco ele se move quando ele está ancorado. Vem a correnteza, puxa ele para um lado, mas quando ele vai saindo, a âncora trava e puxa. Aí vem o vento, gira para o outro lado, ele ainda sai do canto, ele se move, mas a âncora impede dele ir à deriva ou se esbagaçar nas pedras. Então esta esperança, ela vai impedir você de se afastar da palavra de Deus. Ela vincula você, ela prende você à palavra, ela prende você à realidade espiritual. É por isso que nós precisamos da esperança. E a esperança, como nós vimos, ela é fundamentada na fé. Romanos capítulo 15, versículo 4. Diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, queridos, como é que a esperança ela é desenvolvida em nós? Então observe aqui, Deus deixou coisas escritas. Tudo que foi escrito para nosso ensino. Nós precisamos, queridos, ser ensinados. As ideias que você tem hoje, né, a sua forma de enxergar a vida, a sua forma de enxergar, por exemplo, casamento, igreja, pastor, trabalho, família, etc. Todas as ideias que você tem hoje, elas foram ensinadas para você, desde criança. Então, formou dentro de você a cosmovisão, né? A sua visão de mundo, ou como a Bíblia chama, entendimento. No original grego é a palavra dianoia, que quer dizer deep thought, né? Em inglês, pensamento, ideias profundas. Ou seja, é a forma lá dentro que leva você a pensar as suas ideias, convicções mais profundas. Essas convicções mais profundas é que fazem você agir como você age hoje. Jesus disse, por exemplo, do coração procedem os maus pensamentos, homicídio. Veja, homicídio, adultério, ele não surge do nada assim, né? Às vezes eu já vi, até como pastor a gente sabe disso, eu já vi muitas pessoas dizer, fulano estava na igreja, tão bonzinho, né? Estava lá, de repente adulterou, pegaram ele adulterando. Não foi de repente. Jesus disse que isso procede do coração. Se procede do coração, então é porque foi semeado lá. Porque o coração ele funciona como um solo, está lá na parábola do semeador, que é um outro estudo que eu tenho lá, que a gente inclusive está até pensando orando, pensando em publicar um livro futuramente só sobre a parábola do semeador. Eu acho incrível como os cristãos não conhecem como a palavra de Deus opera. É incrível, eu chego para ministrar e começo a ministrar sobre a parábola do semeador e eu vejo os olhos arregalados. Domingo passado a gente teve na igreja Missão Resgate, lá na Zona Norte, eu preguei sobre esse assunto e o pessoal ficou assim, olhava, parecia que eu estava falando uma coisa assim, totalmente inexistente. Teve uma pessoa que gritou na igreja, meu Deus! Eu achava engraçado, mas foi bênção lá. O pessoal prestou muita atenção, muito bom. Igual aqui, o pessoal presta atenção na palavra, né? Exatamente, a instrução, o ensino que vai gerar em você esperança, através de um processo, né? Um processo de crescimento. Inclusive,
aproveitando fazer um merchandising, o livro de Bruna, ela fala, tem umas passagens que ela fala exatamente sobre isso, como funciona esse processo de crescimento. A gente vai já falar. Quanto tempo eu tenho, Flávio? Até meia-noite, né? Mas não se preocupe que eu não prego muito assim, não. 40 minutos, quando eu estico 1 hora. Então, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que paciência, olha aí, paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esta esperança que eu falei, que é tão boa, uma coisa boa, né, que é uma âncora da alma, que vai deixar você estabilizado, estável na sua alma, né, recebendo de Deus, né, essa expectativa, a fé e a esperança. Essa esperança, ela vem pela instrução da palavra. A palavra você precisa ser ensinado, como eu falei. E este ensino precisa mudar você. E é isso que fala a parábola do semeador, que eu não vou detalhar, porque é toda uma instrução à parte, né? Você precisa ser mudado pela palavra. Se não houver uma mudança de entendimento, não vai funcionar. A palavra não vai funcionar. Romanos capítulo 12, o versículo 2, bem conhecido, né? E não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovação, tornado novo. Uma coisa que é renovada, uma coisa que estava velha, vamos renovar aqui a igreja, pinta e tal, deixa tudo bonito. Então vai tornar novo, mais uma vez. Renovação. O nosso entendimento, ele veio todo equivocado do mundo, então precisa ser tornado novo. E é a palavra que faz isso, a instrução da palavra, o ensino da palavra, que precisa cair em um solo, né, adequado para essa palavra. Então você vai meditar na palavra, você vai não se conformar com o mundo. Tem que ter essa não conformação, essa não conformidade. Eu não vou me conformar, eu vou buscar, eu vou continuar crescendo. E aí, né, lá em Romanos 12, 12, que eu estava citando, não vos conformeis com o presente século, transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar significa provar, materializar. Ela vai ser materializada, mas precisa ter essa renovação do entendimento, certo? Então, tudo que dantes foi escrito, foi para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então vem o que? Paciência e consolação. E aí vamos lá para Romanos capítulo 5, que é exatamente a parte lá que tem no livro de Bruno. Ela destrincha isso aqui também, dentre outras coisas. Olha só, paciência e consolação vão gerar esperança. Nós vimos lá em Romanos 15. E aí, vou ler aqui a partir do versículo, vou ler do primeiro, certo? Para a gente não perder o contexto. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência, a experiência, a esperança. Depois a gente vai só fechar no 5 aqui. Nós vimos que, irmãos, quando a gente se converte ao Senhor, nós espiritualmente, nós deixamos de ser do mundo. Eu citei aqui 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Você está em Cristo, você é agora cidadão de um reino espiritual, do reino de Deus, um lugar, espiritualmente você está em um lugar espiritual que é o reino de Deus. Nós somos cidadãos desse reino, mas fisicamente você está no mundo, e no mundo nós temos inimigos. No mundo nós somos
Perseguidos mesmo. Se você vê, por exemplo, a parábola do semeador, no solo pedregoso, que é o segundo tipo de solo, né? Todo mundo conhece aqui a parábola. Eu sou a cara da parábola do semeador, né? Que o povo diz. O primeiro é o solo à beira do caminho, o segundo é o pedregoso, depois o espinhoso, depois o solo fértil. O segundo tipo de solo é o pedregoso, a semente cai, mas não penetra. A raiz não penetra, porque é pedra. Aí vem o sol e queima a planta. E Jesus explicou que o sol é o quê? Perseguição por causa da palavra. Você recebe esta palavra que você está ouvindo hoje, você será perseguido por causa dela. Então não há como você frutificar na palavra se você não entender isso. Você espiritualmente está no reino de Deus, nova criatura, está em Cristo, abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Você, nessa realidade, o seu espírito já está, já é. E quando você compreende isso, é a fé, né? A fé é a certeza, é prova, a convicção de coisas que não se veem. Você já é assim, mas no mundo não é assim. No mundo você é mortal, você adoece, você passa por problema financeiro, você é acusado. No mundo você vai ser perseguido pela palavra. A semente vai cair no seu coração, Satanás vai se levantar contra. Se você vencer o primeiro tipo de solo, que é aquele que ouve e não entende, vem o maligno e arrebata, você vai cair no segundo tipo de solo, que é o solo pedregoso. Está recebendo a palavra, vai ter perseguição. Não é Deus que manda perseguir você. Não é Deus que vai perseguir, como algumas pessoas pregam, que Deus vai levantar perseguição contra você. Como é que Deus vai mandar perseguir o seu próprio filho? Você é filho de Deus, não é? Então Deus não vai te perseguir, Satanás vai te perseguir. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, né? Hostes espirituais. Nós temos, vai ter perseguição, então vai vir tribulação, e para que você não seja esse solo pedregoso, você vai precisar perseverar. Você vai precisar praticar a palavra quando as circunstâncias forem contra a palavra. Não é isso? Isso vai ser assim, gente, não tem como. Então, o solo pedregoso é aquele que, puxa, que palavra abençoada do pastor Wendel. Meu Deus, eu saí fumegando para Jesus. Aí sai, no outro dia, vem coisas totalmente contrárias. Ai meu Deus, o Senhor me abandonou. Essa palavra não é verdade não. Aí você não vai crescer, não vai frutificar, não vai gerar esperança. Porque para que essa esperança seja gerada, nós vamos ver, você precisa aplicar a palavra no meio da tribulação. Precisa pôr e vai sofrer, vai ser sofrido no começo. Qualquer coisa é sofrida no começo, irmãos. Você vê esse corpo esbelto. Eu já fui para a academia, né? Passei lá, inclusive passei em frente hoje, só passei assim. Irmãos, a primeira vez que eu fui para uma academia, eu me lembro, eu era magro, né? Não sei se o Flávio me conheceu nessa época. Era magro, não tinha força para nada. Aí cheguei na academia, lá no Sesc, na cidade, e o professor passou os exercícios. Nunca tinha entrado numa academia na vida. Aí fui. Aí ele botou uns pesos lá, ele achou que por ser homem, eu tinha mais força. Mas trabalhava sentado, não fazia nada, não tinha força para nada. Aí ele me botou lá, rapaz, 3 quilozinhos no supino, e eu me acabando lá. Aí uma mulher, telefonista lá do tribunal, mangando de mim, bota de peso. E eu sem aguentar, morrendo. E eu vi o pessoal lá pegando pesos gigantes. Eu, misericórdia. Só que com o passar do tempo, fiquei todo dolorido, claro, né, durante muito tempo. Mas com o passar do tempo e com a prática dos exercícios, eu vi os pesos aumentando e aumentando. Né? Hoje está diminuindo, porque eu parei de praticar. Então, a palavra funciona da mesma forma, gente. Você precisa praticá-la para poder ela crescer e se enraizar dentro de nós. Então, como é que eu pratico a palavra? Quando eu não estou vendo, mas estou crendo, estou agindo com base nela.
A tribulação produz paciência. Por quê? Porque eu vou pôr em prática a palavra e eu vou saber que ela funciona se eu perseverar. Eu vou ver a palavra de Deus funcionando. Eu vi a palavra de cura funcionar várias vezes na minha vida, várias vezes. Mas a primeira vez que eu recebi uma cura de uma doença que me acompanhou, que era uma alergia muito forte, ainda foi lá na missão, quando eu me converti, eu passei 3 anos acreditando em algo que eu não estava vendo. 3 anos. E muitas vezes eu variei na fé. Muitas vezes. Porque eu disse, meu Deus, não parece, isso é ilusão. Deus escolheu uns para ser curado e outros para ficar doente. Mas eu voltava para a palavra, aí eu ouvia uma pregação, lia um livro sobre cura, aquilo me alimentava, aí eu insistia, até que depois de 2 anos e meio eu comecei a ver algum resultado nessa questão da alergia. Com 3 anos depois que eu comecei essa luta de crer, eu estava curado dela. E aí, irmãos, com isso, eu fiquei mais forte naquela área. Gerou a expectativa, a fé, e gerou naturalmente a expectativa. Então, você precisa entender que precisa aplicar a palavra. E vai demorar mesmo, principalmente no começo. Você vai sofrer, porque você vai tentar agir, de uma forma contrária ao que você está vendo. Então, esse processo de você não creio, estou dizendo, não vá se dando na opção do pilar, não creio nesse pilar aqui, eu creio que eu vou atravessar o pilar e tal, não faço isso não, estou brincando. Então, gente, a tribulação, quando você aplica a palavra, ela vai produzir paciência, e aí a paciência, na medida que você vai aplicando a palavra, você vai adquirir preparo, experiência. Nós vimos lá, voltando lá para Romanos capítulo 15, versículo 4, ele diz que para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então nós já vimos que, como é que eu vou desenvolver a esperança em mim? Primeiro passo é paciência. Eu preciso aplicar a palavra e com o tempo eu vou ver os resultados e vou crescer. Isso vai gerar em mim esperança, certo? A outra coisa é a consolação. Paciência e consolação. A palavra consolação, se eu não me engano, é paraclesis, que vem de... Vocês conhecem Paracleto, que é o nome do Espírito Santo, o Consolador. Paraclesis vem de um verbo parakaleo. Para em grego é perto, kaleo é chamar. Então, paraclesis é chamar para perto, que é consolar, que é traduzido como consolar, certo? Então, a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, vai fazer com que você chegue mais perto de Deus. Você sabe, eu sei, todos nós sabemos, que Deus é Espírito, então Ele está em todo lugar. Então, como é que eu vou chegar mais perto de Deus, se Ele já está em todo lugar? É no entendimento. Você muitas vezes, por exemplo, você comete pecado porque geralmente você não está ciente da presença de Deus, Por exemplo, você jamais falaria mal de Flávio, eu espero, falar mal do pastor na frente dele, não é? Lá na igreja, quando a gente estava pastoreando lá em Passagem de Areia, as pessoas não falavam mal de mim na frente, falavam por trás. Eu sabia pelos outros, alguns problemáticos lá. Mas se você sabe que eu estou aqui na frente de Flávio, eu já vou ter um comportamento diferente se eu estou longe de Flávio. Mas imagine que Flávio está aqui escondido atrás do pilar e eu começo a falar dele sem saber que ele está aqui, Será que eu vou falar do mesmo jeito? Não vou. O que é que acontece? Na nossa mente, a gente muitas vezes está distante de Deus. Nós não estamos cientes o tempo todo de que Ele está aqui dentro de mim e que esta palavra é real. Nós não estamos cientes o tempo todo. Então, pela instrução da palavra e pela aplicação da palavra na nossa vida, essa consciência da presença de Deus e da realidade espiritual, ela vai ficando mais e mais forte.
Isso é a consolação. Você começa a ser chamado para perto. A palavra vai te chamar para perto. Ele vai te consolar. Para, Caleu. Deus vai te chamando e você vai cada vez mais no seu entendimento, lembrando que Ele está perto de você. Está ciente dessa presença. Com isso, irmãos, nós vamos ver que é gerada a esperança. A esperança sempre vai depender da aplicação da palavra nos momentos de tribulação, onde a gente vai aproveitar para aplicar. E mesmo, claro, quando você não está em tribulação, obviamente você tem que aplicar a palavra o tempo todo. O que eu estou falando da tribulação é porque sempre que você for aplicar a palavra, virá perseguição contra a palavra. Satanás vai querer roubá-la de você de todo jeito. Porque na hora que ele sabe disso, na hora que você vive a palavra, ele não tem acesso a você. É a palavra que vai impedir ele de agir na sua vida. É por isso que ele persegue a palavra. A princípio ele não está nem preocupado com você. Ele está preocupado em a palavra em você. Cristo em vós, esperança. Quando Cristo vai vivendo em nós, vai gerando a expectativa constante, a esperança da glória de Deus. E obviamente vai gerar, vai manifestar, vai materializar esperança e o poder de Deus, E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança, ela retira de nós toda confusão. Toda confusão. Não sei se vocês, voltando também para a parábola do semeador, os espinhos, quando Jesus fala dos espinhos, ele explica o que são os cuidados, as extensões da vida, os cuidados dessa vida, o desejo de riquezas e outros, os deleites, está na versão de Lucas 8, eu acho que é deleites da vida também. Então todas essas coisas, irmãos, as preocupações da vida, o desejo de riquezas que Jesus fala, que são os espinhos que sufocam a palavra, essas coisas elas vêm para nós para gerar um tipo de esperança, um tipo de expectativa, negativa, claro. Então os cuidados desse mundo, se você alimenta o seu coração com as coisas do mundo, com o conhecimento do mundo, está o tempo todo recebendo no seu coração mensagens malignas, por exemplo, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Se você anda no caminho dos pecadores, se você ouve o conselho dos ímpios, se você assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, você está o tempo todo alimentando o seu coração com as coisas do mundo, o que é que vai ficar forte no seu coração? A expectativa do mundo, O mundo, ele vai gerar em nós, ele vai tentar gerar em nós uma expectativa negativa, medo. É o medo da economia, o medo de morrer, o medo disso, o medo daquilo. Então, essa expectativa negativa que o mundo gera, ela concorre com a expectativa da palavra. Cria-se uma concorrência, e aí a palavra acaba não conseguindo frutificar. Então, vai passar pelo que diz no Salmo 1, que é um dos meus salmos preferidos, eu sempre ministro sobre ele. Salmo 1 mostra que nós precisamos, bem-aventurado, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, corta o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É assim que nós vamos alimentar a esperança no nosso coração, enraizar a palavra e viver nesta esperança, experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Então Deus abençoe. Amém?